momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soará, e aqueles que estiverem preparados serão arrebatados, serão a igreja que serão arrebatados ao encontro de Deus. Mas aqueles que não estiverem preparados, seu nome não se achará no livro da vida, e segundo, não alcançarão a salvação, e terceiro, ficarão para a grande tribulação, da qual não haverá mais chance. Deus alerta através deste vídeo áudio, um alerta para os amados e queridos irmãos a se apartar dos falsos pastores. Meus amados e queridos irmãos, lamento muito que, para mostrar para os amados irmãos que pastores têm assistido o baile funk para entender o mundo espiritual, o missionário cometeu um equívoco expondo quais as imagens que esse pastor assistia. E isso Deus me advertiu e Deus me exortou a então não expor estas imagens, porque é a verdade que convence o homem e a mulher que estão sendo enganados, e não as próprias imagens. E então, meus amados irmãos, aqui eu deixo os meus sinceros pedidos de perdão pelas imagens, mas sobre o conteúdo do vídeo foi por Deus, para abrir os olhos dos irmãos, e do conteúdo do vídeo eu não me arrependo, senão apenas das imagens que foram colocadas, porque é mister que seja denunciado os falsos profetas, aqueles que foi um dia do Senhor e não é mais. Houve servos de Deus aí, cuja qual estão recebendo revelação, experiência com Deus, sobre uma serpente que ia surgir e ia atrair este bispo. Cuidado, meus amados e queridos irmãos. Lúcifer, quando ele está na vida de alguém, as pessoas cuidam que é o mover do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Cuida que é Deus que está revelando, mas não é Deus que está revelando. Cuidam que é ali a cura divina, a cura celestial, mas nada mais é do que o diabo com sua estratégia. Então aparta-te. Quem é de Deus se humilha. Quem é de Deus, eles não competem com os outros. Quem é de Deus, eles não contendem. Quem é de Deus não dão mau testemunho. Quem é de Deus não comunica com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as denuncia. Mas agora, quem não é de Deus se sente o tal, se coloca melhor do que os outros. A essa altura a pessoa se torna fariseu. A essa altura a pessoa se torna ali um servo de Deus em caminhos errantes. A essa altura a pessoa se torna Geazi, levado pelos presentes, se torna Balaão, levado pelo preço da fama, pela recompensa que se acontece, que se dá de falar o que o povo quer ouvir e não o que Deus precisa ouvir, que eles precisam ouvir da parte de Deus. Amados e queridos irmãos, arrependei-vos, porque a trombeta soará. Meus amados irmãos, daqueles 3 pastores que está aí no nosso canal, que Deus mandou advertir, que estão com o espírito por nome Lúcifer, não é brincadeira. Amém, meus amados irmãos, não é brincadeira. Tomem cuidado. Tomem cuidado, Jesus tem alertado e os irmãos não têm visto, para que saiba que o Senhor é Deus que está falando. Muitas coisas os irmãos vão ver e vão ouvir. Eu quero contar uma história. Houve um jovem que era extremamente usado nas mãos de Deus. Mas este jovem, extremamente usado por Deus, começou a apostatar da fé. Começou a se deixar se levar pelos elogios. Começou ali recebendo muito bem os elogios dos demais. Deus tem me usado, realmente. Não há pessoas neste estado, neste Brasil, tão usado quanto eu, que ora tanto como eu, que jejuma como eu. Não demorou muito, ele começou a ceder para as jovens que as cobiçavam.
ameaçava, as jovens com espírito de pombagira. E nisso aconteceu que ele começou a ficar aqui, ficar ali, começou nas escuras, nas noites, na calada da noite, cair em pecado sexual com elas, até que ele começou a envolver com irmãs casadas da igreja, até que ele cometeu o erro de envolver em um casamento cuja qual o homem traído era um servo de Deus. Desde ali então manifestou um demônio dentro da igreja. E quando aquele jovem adúltero, sem vergonha, foi expulsar os demônios, ele que tinha duas capas, na igreja, no altar, falava uma coisa, era uma coisa, mas de fora do altar era um mundano, com uma lã de ovelha. E nisso que acontece? O demônio disse: jovem, pastor, eu tenho te dado mulheres para você beijar, mulheres para prostituir, mulheres para você adulterar, e agora você vem me alar, você vem me expulsar? E então ele, constrangido, diz: cabra mentiroso, tu é mentiroso, você tem que sair dessa vida. Mas só que o diabo disse: isso eu gosto, é lícito mentir, mas como diz na Bíblia, ficarão de fora os que mentem. Então deveis mentir, mas eu vou dizer uma coisa: nós vamos nos encontrar no mesmo lugar. Você vai ter que sair daqui, diabo. Sim, eu vou sair. Eu não vou sair porque você está mandando. Eu vou sair porque eu quero, mas não esqueça, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar. E então os pastores viram que quem tinha discernimento espiritual viu que aquilo era verdade, convocou ali a igreja, reuniu com aquele jovem, começou a resolver a situação. O jovem deixou-se levar pela ira, pela cólera, e começou ali a brigar e discutir, e até que então entrou em briga corporal ali com obreiros e membros. Não demorou muito, ele bateu, ele apanhou, e de repente ele, levantando do chão todo sujo, machucado, com roupa rasgada, ele apontou o dedo para a igreja e cometeu o pior dos pecados. Ele blasfemou contra o Espírito Santo. Não demorou muito, ele estava ali dentro do hospital, em uma cama, pele e osso, e vivia babando e agonizando. A igreja foi para orar por ele, e nada se adiantava, por mais que pelejavam, nada se adiantava, até que aconteceu que um dia eles fizeram campanha e foi orar por ele. E de repente o diabo manifesta na boca dele, começa a dar uma risada que começou ali a incomodar todas as pessoas ali da igreja, aliás, ali do hospital, e a ponto das enfermeiras ter que socorrer ali os enfermos. E então ele disse: ei, não ore por ele. Ele blasfemou contra o Espírito Santo. Eu sou o diabo, o pai da mentira. Nem sempre eu minto. Nós vamos nos encontrar no mesmo lugar. Amados e queridos irmãos, não é brincadeira. Deus tem revelado. Tem sofrido muito o levante aí. Assim como muitos tentaram avisar vocês. Vocês não estão dando crédito. Mas agora Deus vai mostrar para os amados e queridos irmãos. Deus vai mostrar. Quando eu denunciei os 3 pastores que estavam não com o Espírito de Deus, mas com o Espírito de Lucifer, e foi revelação divina, a igreja Deus e Amor Primitivo começou a ser abalada, porque era lamentável que alguns também se deixou se levar pela idolatria. Mas só que em busca incessante a Deus, eu estou aqui, porque eu sei que Deus vai abrir os olhos deste Brasil para notar os mentirosos, para mostrar aqueles que levam a vida de engano, e então todos possam ter a chance de servir ao Deus vivo e poderoso. Arrependei-vos. Não é porque a igreja tem nome de que vive e ela vive. Não é porque alguém opera sinais e milagres que quer dizer que é de Deus. Eu quero que vocês vão
ali no centro de Macumba, você vai ver sinais ali. Eu quero que você vá atrás lá da África, onde está ali os piores macumbeiros. Você vai ver muita gente sendo curada ali em massa, coisas extraordinárias acontecendo. Não é porque acontecem sinais que é de Deus. Até os falsos profetas operariam milagres, diz a Bíblia. É tempo de se arrepender, que Jesus está voltando. Cuidado, irmãos. Não, se você beber uma bebida alcoólica, isso não traz o espírito maligno para você? Se você fumar, você não entende que isso traz o espírito maligno para você? Assim também é. Tudo que se chama pecado, além de trazer a morte para nós, traz os espíritos imundos para nós. Mas quando praticamos as leis, a santa lei da Bíblia, quando nós praticamos os frutos do Espírito Santo, nós trazemos a presença de Deus para nós, porque Deus se manifesta nas atitudes, e todos esses falsos profetas, eles têm que perder a multidão que os acompanha, porque naquele dia, todos aqueles que quiseram ser pastores, sem se preocupar se era da vontade de Deus ou não, e cometeram deslizes, cometeram erro, não se arrependeram, apostataram da fé, então, meus amados irmãos, eles serão cobrados 2 vezes mais, muito mais do que o normal lá embaixo. Arrependei-vos, aparta-te dos mentirosos, aparta-te dos falsificadores, aparta-te daqueles que se sentem Deus e Salvador de todos, pastores que pregam que tem que ir para as ruas evangelizar e que eles confessam que não tem tempo para a família, nem tempo para orar e para jejuar. Esses são pastores que não são sabidos, porque Deus não precisa orar, mas nós que somos servos de Deus, nós temos que orar. Ali os 12 apóstolos começaram a evangelizar, e chegou numa hora que os demônios já não saíam, as enfermidades não saíam, até que Jesus explicou para eles: esta casta de demônio não pode ser vencida a não ser por oração e jejum. Foge dos falsos profetas, porque enquanto todas as pessoas estão agarradas aos homens, os casamentos estão esfriando, o amor pelas almas estão esfriando, e não é a cesta básica que define ali quanto a pessoa é bom, quanto ama, e sim as atitudes baseado dentro da palavra. Quem for exaltado será humilhado, e quem for humilhado será exaltado.